Isso nos coloca diante desse modelo de evangelização e discipulado do próprio Jesus, como ele praticou a evangelização e o discipulado. Ele é o modelo primário de evangelização. Ele interagia redentoramente. É interessante que ele vai encontrando pessoas e ele está ministrando as pessoas que ele encontra. É uma ação bem intencional dele ministrar às pessoas. Ele também pregou o evangelho do reino, ele convocou os discípulos a serem pescadores de homens, né? Quando João Batista perguntou: qual é a evidência que realmente você é o Messias prometido? Dentre as outras evidências citadas, Jesus respondeu assim: está sendo pregado o evangelho aos pobres. Olha só a ênfase de Jesus na pregação do evangelho. O primeiro ato deles, a gente olha ali pela narrativa de Marcos, né? Logo depois de ser batizado, logo depois de vencer Satanás no deserto, ele foi pregar o evangelho. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Ele diz que o anúncio do evangelho é necessário nos discursos escatológicos, né? O discurso chamado profético de Marcos 13 ou Mateus 24. Ele diz que o evangelho é necessário. É necessário que seja pregado o evangelho antes de vir o fim, ou lá em Mateus. O evangelho será pregado, então virá o fim. A pregação do evangelho cumpre um propósito de Deus antes da consumação do século ou dos tempos. Ele se dedicou a levar o evangelho do reino às cidades, então ele sai pregando em diferentes cidades. Ele chama os 12 para, dentre outras coisas, e mais uma vez enfatiza o que disse no início desse capítulo 3, né? Ele chama os discípulos para, em primeiro lugar, estarem com ele. Então é nesse sentido que a gente diz que ter Deus, amar a Deus é superior a realizar tarefas ou serviços para ele. Mas ele vai dizer que eles agora são designados para pregar. E ele treina os 12, depois ele pega um grupo de 70, envia para viagens missionárias. No final ele ouve os relatórios deles, né, e dá instruções finais. E no fim do ministério, do seu ministério terreno, né, antes de subir aos céus, ele dá a grande comissão. Ele incumbe os seus seguidores de evangelizar, de fazer discípulos. Então Cristo era completamente comprometido com a evangelização. Bruce Shelley diz assim: o Senhor Jesus Cristo chama seus discípulos para fora do mundo a fim de enviá-los ao mundo com o evangelho do amor de Deus que perdoa. É nesses termos que Jesus é o modelo primário de evangelização. Mas não apenas isso, ele é o modelo primário de discipulado. E quando a gente pensa no discipulado dele, ele tem uma palavra em Lucas 6,40 que dá um novo sentido à prática do discipulado. Lembra que eu expliquei que lá no contexto do judaísmo já existia prática do discipulado, até o objetivo final, né, era tornar a pessoa discípula de Moisés, né? Mas Jesus agora altera isso. Ele diz assim: todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. E ele está falando dele mesmo. E discípulo, então, passa a significar aquele que ouve o chamado de Jesus Cristo e se torna seguidor de Jesus. É mestre dedicado ao ensino, não é? Jesus, ele é esse mestre. Ele é quem está dedicando-se a um novo ensino. E em Mateus 11, 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essas palavras que ele usa aí são palavras do contexto do discipulado judaico. Naquela prática do discipulado judaico, tomar o jugo e aprender significava assumir a totalidade do ensino de um mestre, de um discipulador, assumir as implicações daquele ensino para a sua vida e viver agora de maneira consistente com aquele ensino. Esse é o chamado de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então ele fala sobre o jugo e sobre o aprendizado. Ele está dizendo: vocês vão ser meus discípulos. Esse é o discipulado que eu estou estabelecendo. E veja, voltando ali para Lucas 6,40, que o resultado do processo é que o discípulo se torna bem instruído, ou seja, ele é treinado para ser completo, para ser inteiro ou perfeito, e a finalidade da instrução é: será como seu mestre. Isso deveria chamar nossa atenção. Não se trata apenas de aprender conteúdos, ou se tornar um sabichão aí em cosmovisão cristã, ou seja lá qual for o tema teológico, mas o resultado da evangelização e discipulado, ele é realmente isso,
é a confirmação da bênção de Deus por meio do Espírito Santo que modifica a vida. O resultado final tem que ser vida modificada. E no discipulado, o ato de seguir passa agora a indicar a ação de um homem que responde ao chamado de Jesus e cuja vida recebe novas diretrizes de obediência, diretrizes em obediência. Jesus estabelece então o discipulado dele. O que ele faz? Qual o propósito dele em estabelecer em praticar essa evangelização e esse discipulado? Ele está estabelecendo a comunidade do reino. Ele já começa chamando 12, ele está estabelecendo a comunidade. Você vai verificar lá em Ezequiel 36, de 19 a 38, que uma das expectativas era que quando o Messias viesse, ele ia ajuntar em torno de si novamente o povo de Deus. Quando Jesus nasce, logicamente, a gente não tem mais aquelas 12 tribos em Israel ali. A gente, olhando para a história que precede, a gente vê que houve uma divisão do reino já a partir da terceira geração da monarquia, e que inclusive o chamado Reino de Israel, que eram os reinos do norte, foi praticamente dizimado na época dos assírios, né? Ficou apenas Judá, que sobreviveu um tempo mais até ser levado para o exílio. Então agora aparece Cristo e ele vai chamar 12, ele está dizendo: eu estou reconstituindo o novo Israel, estou estabelecendo uma comunidade. Ele está não apenas ganhando pessoas, ele está estabelecendo uma comunidade enquanto ele evangeliza e discipula. É nesses termos que é uma grande disfunção, como eu mencionei em vídeos anteriores, essa ideia de fazer evangelização ou discipular a parte da igreja, porque é totalmente desconectado do propósito de Cristo. E especialmente no Evangelho de Mateus, e agora eu estou chamando a sua atenção para o Evangelho de Mateus, porque é aqui que tem a grande comissão. Esse é o Evangelho, o único Evangelho onde Jesus fala sobre igreja. Então essa grande comissão tem relação com a igreja, não é? Howard Marshall vai dizer o seguinte: Jesus e sua missão são compreendidos dentro de um contexto judaico em relação ao judaísmo. Então nós temos uma teologia específica do Evangelho de Mateus. Deus está constituindo um povo. Duas coisas, tem uma coisa tensa acontecendo aí no Evangelho de Mateus. Deus está sendo rejeitado por um povo, porque o Filho dele, o Deus encarnado, está sendo rejeitado pelos judeus, mas ao mesmo tempo ele está constituindo um povo, está reconfigurando esse povo. Essa relação tensa é muito importante para a gente compreender a teologia bíblica, a teologia de Mateus. Tanto é que no início de Mateus é até esquisito quando você vê no capítulo 10, verso 6 ou 15, 24, Jesus dizendo assim: olha, vocês vão realizar um trabalho de pregação, de cura, mas vocês vão fazer isso apenas para as ovelhas da casa de Israel. E a gente fala: como é isso? Mas é porque Jesus vem, ele tem algo a trabalhar dentro de Israel, especificamente entre os judeus, e no final do Evangelho de Mateus ele vai abrir isso dizendo que agora vai alcançar todas as nações. Mas basicamente é impossível compreender igreja dissociada dessa ideia e da experiência da sinagoga. Existia uma comunidade. Essa comunidade estava ali, reunindo-se nas sinagogas. E agora você tem Jesus falando também de um ajuntamento, de uma igreja. Ele está ali como um judeu no primeiro século, comunicando-se em categorias culturais do judaísmo do primeiro século. Então ele está comunicando uma ideia de comunidade que de certa forma ecoa ou que tem uma base naquilo que já existia no judaísmo. David Bosch vai dizer isso, que sublinha-se nesse livro esse tema da substituição de Israel por um novo povo da aliança. Então o povo extrapola aquelas esperanças judaicas, não é? Povo agora em Mateus vai ser composto não apenas de judeus, mas também dos gentios que vão compor uma nova nação. Isso nos encaminha para a grande comissão. É assim que a gente começa agora a estar mais pronto para compreender a grande comissão, que é um texto muito citado, mas nem sempre é devidamente compreendido ou aplicado. Muitas vezes a grande comissão é tirada de contexto, é usada como slogan, né, de congresso missionário, evangelístico, ou de plantação de igrejas, não é? Mas quando a gente isola a grande comissão das palavras do evangelho, e ela se torna mero slogan, ela começa a ser usada como um pretexto para significar aquilo que a gente decidiu que ela signifique. E o ideal é que a gente respeite o texto da grande comissão, interpretando dentro do seu contexto.
A grande comissão é bem conhecida, né? Jesus, mas é interessante de ver o detalhe do início, quando diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai verificar que antes disso acontecer, ou seja, de Jesus aproximar-se e dizer essas palavras, algo é relatado nos versos 16 e 17 do Evangelho de Mateus. A primeira coisa é essa: Jesus ali está em um monte, e isso é bem interessante, isso não é incidental. O Evangelho de Mateus o tempo todo está dizendo: Jesus, ele é o profeta prometido por Moisés em Deuteronômio 18:15, ele é o segundo Moisés. Tem vários paralelos que o Evangelho de Mateus estabelece entre Cristo e Moisés. É interessante isso, né? História de Moisés, você tem a matança das crianças pelo faraó. No Evangelho de Mateus, e só nele, você também tem a matança das crianças por Herodes, não é? E você tem, lá no Antigo Testamento, Moisés subindo ao monte ali, recebendo a palavra de Deus. Em Mateus, você tem Jesus proferindo o chamado Sermão do Monte. E agora, Jesus novamente em um monte. Ele é o segundo Moisés, na verdade, a teologia de Mateus vai dizer: eis aquele que supera Moisés, que é superior a Moisés. Uma segunda coisa nesse relato que precede, nos versos 16 e 17 do Evangelho de Mateus capítulo 28, é que ali fica bastante confirmado que Jesus não apenas é superior do ponto de vista de ser um rabino atualizado, um rabino sábio, um rabino ungido por Deus de uma maneira diferenciada, mas ele é Deus, ele é divino. Ele recebe a adoração dos seus discípulos. E David Bosch chama a atenção para um dado que é bem interessante. Ele diz que no Evangelho de Mateus, os discípulos de Jesus nunca chamam Jesus de rabi, nunca chamam Jesus de mestre, chamam Jesus sempre de Kyrios, Senhor. É o mesmo título que Paulo vai utilizar, por exemplo, naquela passagem clássica, quando ele diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Uma outra questão também introduzida nesses versos 16 a 17 de Mateus 28 é que os discípulos são frágeis. Alguns duvidam. Olha só que interessante. E veja só, diante dessa dúvida, dessa fragilidade, Jesus podia dizer: não adiantou muita coisa, investi 3 anos, agora apareço aqui para vocês, ressuscitado, vocês estão duvidando ainda. E Jesus podia simplesmente subir, né? E sumir da vista deles. Mas depois de tudo isso, Jesus diz: olha, toda autoridade me foi dada e agora vocês vão cumprir a minha missão. Ele incumbe esses discípulos muito frágeis, assim como ele nos incumbe, assim como ele olha para a sua vida, olha para a minha vida e nos vê tão fragilizados. Nós somos osso duro de roer, né? Como diz o ditado popular aqui no Brasil. Nós não somos de fácil trato, nós somos muito dados à instabilidade, a uma fé às vezes que não funciona de forma, não se mostra, não tem um desempenho retilíneo, né? É muito mais cheia de nuances, né? De altos e baixos. Nós somos frágeis, mesmo assim Cristo nos incumbe, ele incumbe a sua igreja frágil de segui-lo, de servi-lo no poder do Espírito Santo. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada, no verso 18. Ele está fechando um tema que foi aberto lá na tentação, porque na tentação a serpente disse: eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos. Mas o tentador propôs a Jesus uma autoridade baseada em submissão, em obediência a ele próprio, ao próprio tentador. Então Jesus ficaria subordinado ao tentador. E Jesus rejeitou a tentação ali, e com isso ele foi com fidelidade até a cruz, morreu, ressuscitou. Ele de fato agora está apto para cumprir Gênesis 3,15. Na cruz ele pisou na cabeça da serpente, ele estabeleceu, ele assegurou a vitória final, a consumação final do reino de Deus. Então ele recebe agora do Pai a autoridade, né? Não aquela pseudo-autoridade, né? Aquela autoridade que seria dada pelo tentador no deserto. Agora é o Pai que dá a ele sobre toda a autoridade no céu e na terra. Então, essa sentença resume o Evangelho, esse fato de que Cristo serviu ao Pai com integridade, morreu e ressuscitou para a nossa redenção.
E ele que serviu com obediência, e agora ele tem toda a autoridade, agora ele deve ser obedecido. Toda a autoridade me foi dada. O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu vou dizer a vocês agora é uma ordem. Então, a grande comissão não é uma grande sugestão, é a ordem do Cristo ressurreto, do Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. Ele diz assim: agora vocês vão fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os, ajudando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que são todas essas coisas? Assim como no Antigo Testamento Moisés escreve 5 livros, dentro do Evangelho de Mateus, e quem destaca isso é David Bosch, ele diz, nos 5 livros, no Evangelho de Mateus existe um Pentateuco de Mateus. Veja só o cuidado de Mateus em mostrar Cristo como o segundo Moisés. Então ele tem 5 grandes discursos nesse Evangelho. O Sermão do Monte, de 5 a 7, a missão apostólica, Mateus 10, como o reino vem, Mateus 13, a disciplina na igreja, eu prefiro chamar essa parte aí de as imperfeições práticas do reino, Mateus 18, os falsos mestres e o fim, Mateus 23 a 25. São 5 discursos. Então, quando Jesus diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, interpretando dentro do contexto do Evangelho de Mateus, as coisas que Cristo ordena no Evangelho de Mateus são esses 5 discursos, estão nesses 5 discursos. Então vale a pena, se você vai começar um discipulado, comece ensinando aí esses 5 discursos de Mateus. E eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade agora no contexto da pandemia, eu criei uma atividade na igreja chamada Café com o Pastor. É meia hora de conversa, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. Então a gente conversa, eu faço uma devocional, depois a gente conversa sobre como é que está a semana e depois a gente tem um momento de oração. E Deus me deu essa bênção, essa graça de, desde 2020 até agora, conseguir passar por esses 5 discursos, né? Então foi muito gostoso porque acabou esse café com o pastor sendo uma oportunidade para discipular aqueles que participaram, ali cerca de 17, 20 pessoas. Essas pessoas receberam todo o ensino desses 5 discursos do Evangelho de Mateus. Ele também diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, verso 20. A ideia aí é essa, ele está conosco hoje e a gente pode olhar esperançosamente para o futuro, porque vai ter uma consumação do século. E enquanto a gente sabe que ele está conosco e que ele virá, o que fazer no presente? Cumprir esse mandato. Jesus venceu Satanás e todos os ídolos, e agora o reino dele vai ser expandido por meio da implementação de uma estratégia muito simples. Façam isso ensinando, e essa estratégia é garantida pela autoridade e pelo poder do rei. Ou seja, os cristãos podem e devem cumprir o mandato de evangelização e do discipulado. É isso que diz a grande comissão. Vão, façam discípulos. Enquanto vocês forem, vocês vão fazendo discípulos de todas as nações. Vocês vão batizá-los, vocês vão ensiná-los em todas as coisas que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês. Ou seja, vocês vão realizar esse trabalho sob a minha égide. Eu sou o Cristo plenipotente. E é assim que a gente segue cumprindo a vontade de Deus, realizando a evangelização e o discipulado. E aqui a gente prossegue para o último ponto desse capítulo, falando sobre discipulado, imitação e currículo. No restante do Novo Testamento, a gente não vai encontrar, por exemplo, o vocábulo discipulado. Você não vai encontrar essa palavra nos escritos de Paulo ou nos demais apóstolos, não é? Mas é interessante que o restante do Novo Testamento vai apontar para a prática do discipulado como imitação. E nesses termos a gente vai falar, quando a gente pensa nessa imitação, a gente pode sugerir um currículo que seja mais adequado para o discipulado, tá? Então, como é que você vai estabelecer um currículo para praticar o discipulado? Essa é a ideia dessa sessão final. No restante do Novo Testamento, a ideia de imitação agora então se torna forte. Você vai encontrar alguns vocábulos aí diferentes usados no Novo Testamento, todos eles com o mesmo sentido. Olhem, imitem, e a gente está tendo aí essa ênfase destacada. Bauer vai dizer que as palavras, elas sempre vão ser empregadas, essas palavras que são mencionadas aí, e vale a pena você conferi-las nas passagens bíblicas que são apontadas no slide.
Bauer diz que essas palavras se empregam como um alvo ético imperativo e se vinculam com obrigações a um tipo específico de conduta. Então, abraçar a fé implica em seguimento, em imitação de um certo tipo de crença e vida. Abraçar uma crença e assumir um certo tipo de vida. Vejamos isso em Paulo e Pedro. Paulo se vê como um modelo para aqueles que crerão no Senhor. 1 Timóteo 1,16. Paulo também vai enfatizar essa formação de líderes por meio da transmissão, ou seja, pessoas fiéis ensinando a outras pessoas. 2 Timóteo 2,2. Os presbíteros, de acordo com Pedro, na primeira carta dele, 1 Pedro 5,3, devem ser modelos do rebanho, ou seja, o rebanho vai poder olhar, olha, aquilo ali significa vida cristã, não é? E subjaz essa ideia de educação por meio de um arquétipo, ou seja, copiar aqueles líderes que imitam o Senhor. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas perceba a nuance. Paulo diz, seja o meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. No discipulado, Paulo aponta para Cristo, tá? Então isso é bem interessante, porque Paulo não está dizendo assim, você é meu discípulo. Você já deve ter visto igrejas que enfatizam o discipulado e dizem, esse é o meu discípulo. As pessoas dizem, eu sou discípulo do pastor fulano de tal, não é? Eu creio que às vezes isso é bem intencionado, mas não reflete exatamente o ensino do Novo Testamento. O melhor é dizer, eu sou discípulo de Cristo, e quem me discipulou, quem me ensinou a ser discípulo de Cristo foi o pastor fulano. Não tem problema em você dizer isso, mas quando você diz que você é discípulo de pastor fulano, você tem um mestre discipulador muito fraco, que é incapaz, que não dá conta daquilo que você precisa como discípulo. Aquele que dá conta daquilo que a gente precisa como discípulo é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. E a gente tem então que estar vinculado a ele e vivendo o discipulado com ele. Isso é muito importante. Os apóstolos estão fazendo discípulos não de si mesmos, mas de Cristo. E o clímax, o ponto alto do discipulado é sermos feitos pessoas inteiras, ou seja, integrais ou íntegras como Jesus Cristo. Nós somos predestinados por Deus Pai para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. E é nesses termos que isso demanda um currículo, não é? Como é que a gente pode, o que a gente tem que aprender para ser conformado a Cristo? E quando a gente pensa em currículo, a gente pensa numa estrutura mais ou menos assim, não é? Porque nós somos configurados, nós somos educados em escolas desde a tenra idade, e o currículo escolar normalmente ele funciona como essa pirâmide. A gente tem ali, por exemplo, num curso de graduação, agora estou pensando numa graduação de nível superior, você começa ali no primeiro ano com disciplinas introdutórias. Essas disciplinas elas são muito importantes para aquilo que você vai estudar no ano seguinte. No ano seguinte, você vai ter disciplinas que vão te ajudar para o ano seguinte. E no ano seguinte, as disciplinas que você vai precisar vão servir de base para o ano final. E ali no ano final, você então conclui as últimas disciplinas, apresenta os seus trabalhos finais e é graduado. No início você entra e é chamado, é rotulado aí como calouro, depois você vai ser um aluno de meio de curso, depois você vai ser um aluno graduando até ser devidamente graduado. Você vai ir do ponto A até o ponto B e vai subindo aos poucos. Essa é a proposta de currículo da pedagogia humanista. Tem muitas coisas boas nessa proposta, mas entenda, que a gente precisa olhar essa proposta com um olhar um pouco crítico e fazer a seguinte pergunta: será que quando Cristo fala em discipulado, fala em ensinar a guardar todas as coisas que ele ensinou, ou que ele deixou para os discípulos, será que ele está pensando nesse modelo de currículo, nesse tipo de currículo? É nesses termos que parece que tem uma pegadinha, no sentido de que o discipulado bíblico vai pensar em currículo com um sentido bem diferente do currículo que é proposto pela pedagogia humanista. Como é que a gente monta um currículo de discipulado? Basicamente é isso. A gente entende, eu preciso agora estudar com essa pessoa, ou quero discipular essa pessoa, ou então quero discipular, eu estou aí numa classe, eu vou ter uma classe específica, eu vou estar ligado a essa classe. Mas a ideia básica é essa, é sob a direção do Espírito. Então a gente define quais são os conteúdos da palavra de Deus que precisam ser conhecidos, precisam ser experimentados. Então eu vou ver quais são as necessidades desse discipulando,
Por exemplo, pode ser que essa pessoa precise aprender sobre oração. Ah, ela precisa aprender sobre oração? Vou separar aqui, vamos ter alguns encontros para estudar a oração do Senhor, a chamada oração do Pai Nosso. E aí, de repente, você pode pegar ali o texto de Mateus 6, de 9 a 15, pode dividir aquele ensino em partes e dizer, olha, aqui vai dar para a gente ter 5 ou 6 encontros, por exemplo, né? E aí você diz, olha, vamos nos encontrar 6 vezes. Pronto, você estabeleceu um currículo, tá bom? Você viu, recortou, destacou um conteúdo bíblico que precisa ser ensinado. Então esse é o método discipulado, ensinando-os. Então você vai ensinar esse conteúdo em determinada quantidade, em determinado tempo e lugar. Mas olha só como que funciona o discipulado. Quando você começa a estudar ali, né, sobre a oração, acontece isso. Quando você fala, Pai Nosso que estás nos céus, começa a explicar o Pai, e de repente você está ali e descobre que aquele discípulo diz, eu não consigo orar assim não, porque eu tenho dificuldades terríveis com meu pai, ou então eu não tive pai, eu não sei o que é depender de um pai. Então você de repente vai perceber que surgem dúvidas, surgem discernimentos, e a partir daquele ponto você fala, opa, então não é só esses 5 encontros, eu vou ter que ajudar essa pessoa a lidar com essas questões internas dele relacionadas à paternidade, né? Por exemplo, a relação dele com o pai, né? Alguma coisa assim. E aí você vai ter que buscar outros subsídios da palavra de Deus para ajudar aquela pessoa. Então você abre uma porta e agora você entra numa direção ou em outra direção, buscando, né, sob a direção do Espírito Santo, trazer algo que abençoe, que ajude essa pessoa na sua caminhada com Deus. Então a gente não está diante de um currículo rígido, escolar, né? É algo muito dinâmico. E às vezes você percebe assim, eu pensei que ia demorar 6 semanas e eu fiquei aí 6 meses com essa pessoa. Então o currículo de discipulado, ele não se encaixa, não se enquadra em um paradigma muito rígido. Na verdade, esse currículo do discipulado, ele propõe uma ideia diferente também de graduação, né? Vocês viram lá que a graduação do modelo secular é uma pirâmide, né? A pessoa vai subindo até chegar ao topo da pirâmide, o graduado, né? Mas no discipulado, a graduação ela não é assim. No discipulado, a graduação é para trás, para baixo e para cima. Que coisa doida é essa, a graduação do discipulado? Olha que coisa doida que eu estou colocando aí. Você percebe aí uma figura de uma cruz, depois lá no fim do processo uma seta que sobe, né? Aí a ideia de glorificação, né? Aquilo que vai ser a nossa experiência quando Cristo nos chamar desse mundo. E veja, a glorificação é um movimento para o alto, é nesse sentido que a graduação é para cima. É que no final das contas, os discípulos de Cristo serão levados ao céu, experimentarão a glorificação. Então, nesses termos, você tem uma linha aí marrom, né, que ela é ascendente, reta e ascendente. Mas perceba que você também tem um movimento descendente, ou seja, quando a pessoa se encontra, quando ela é encontrada pela graça de Deus, no momento da conversão, ela é rebaixada. Em que sentido? Ela tem que lançar fora toda a autossuficiência dela. E ela então se arrepende. Isso é um ato de rebaixamento muito saudável. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, né? E Ele vos exaltará. Não existe vida cristã sem esse processo de humilhação. Cristo procedeu dessa maneira, Ele humilhou-se, veio a esse mundo, morreu inclusive morte de cruz e depois foi exaltado e glorificado. A vida cristã tem muita semelhança, é ser semelhante a Cristo, inclusive nesse processo. Então a gente tem essa experiência que eu chamo de influxo da cruz na conversão. Não é? E depois a gente vai retornando à cruz em diversos momentos da nossa vida. Cada vez que a gente retorna à cruz, a gente se humilha novamente, é humilhado de novo pela bondade de Deus. E Deus vai nos suprindo e provendo o que é necessário para a nossa caminhada com Ele. Então veja que nesse modelo de graduação do discipulado bíblico, tudo começa com Cristo e com a obra dele. A grande comissão, inclusive, é precedida pela crucificação, morte e ressurreição. A gente só pode pensar em grande comissão porque temos um Senhor que se humilhou, morreu na cruz e ressuscitou. Então a gente, na cruz, passa pelo duplo arrependimento, arrependendo-nos dos nossos pecados e também da nossa justiça própria. E então nós temos o primeiro influxo da cruz e ele já desde o início é orientado para o discipulado, porque o discipulado empurra o cristão para baixo.
No discipulado, nós somos conformados à humilhação de Cristo. E o discípulo recorre, quando a gente está naquele ponto ali de crise, então a gente volta de novo para a cruz. E na cruz a gente encontra provisão que nos nutre, que nos reposiciona. Isso vai sendo repetido até a glorificação, às vezes de modo irregular, mas infalivelmente. Perceba que nesse currículo de discipulado, no início dele, quem é que está lá? Jesus. Jesus como primeiro. E o que está no final, né, no ponto alto da graduação? Jesus como o último. Jesus é o primeiro e é o último, não é? E em que sentido o discípulo cresce? Né? Porque a gente pensou no modelo do currículo secular, que é a pirâmide, lá no topo, o indivíduo chega ao topo. No discipulado cristão, sim, há um crescimento, mas o crescimento é na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Né? E daí, esse discípulo vai render a Cristo a glória a ele no dia eterno. Ou seja, no discipulado cristão, o cristão cresce diminuindo. Na escola do discipulado, o que acontece? O graduado é menor que o calouro. O indivíduo começa a vida cristã cheia de empáfias ainda, achando que ele é ou pode fazer alguma coisa. E ele termina a vida cristã entendendo, é somente pela graça que eu sou glorificado, é somente pela graça que eu posso caminhar com Deus nesse mundo. A outra coisa legal nesse currículo do discipulado é que não existe mesmice nele, porque em cada etapa, né, a gente vai ver novas nuances, novos ângulos de Cristo. A gente vai ver que o próprio Cristo é maravilhoso, ele produz uma riqueza temática inesgotável. E à medida que a gente vai trabalhando os temas da Bíblia que são inesgotáveis, a gente vai encontrando Cristo em cada um desses temas. A gente vai encontrando a cruz em cada novo tema. E a cada aprofundamento doutrinário, nós vamos estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus nós estaremos, mais perto uns dos outros nós estaremos, mais dispostos a cumprir o mandato evangelizador e discipulador nós estaremos. Ou seja, no fim do processo seremos mais crentes, mais humildes, mais frutíferos no fim de cada disciplina. E ano após ano nós estaremos mais parecidos com Jesus. Isso é o discipulado, o propósito do currículo, de um currículo de discipulado. E o que a gente inclui aí? Cristo mesmo. Um discipulado onde não tenha Cristo, se você termina 2 anos de discipulado, você conheceu tudo sobre teologia bíblica, sistemática, cosmovisão, apologética e vários outros tópicos, mas você não foi aproximado de Cristo, não valeu nada. Você só aprendeu casca. Você só teve contato com a casca. Cristo é a essência, Cristo é o centro, Cristo é o núcleo. E a vontade do Pai é acima de tudo. No final do processo, você tem que ser um crente que ama mais a Deus, que tem uma relação mais íntima com Cristo e que obedece a Deus e que vive a vontade do Pai. E nesses termos, você tem que utilizar tudo o que favoreça isso no seu currículo. Além disso, o Pentateuco de Mateus é um bom começo. Você pode pegar aqueles 5 discursos ali, começar a ensinar aqueles 5 discursos. Você pode colocar outras matérias, mas veja, sempre em círculos concêntricos, sempre em torno das coisas que são ordenadas por Jesus Cristo. Eu acho isso bem interessante. A gente quando diz assim, como é que deve ser a nossa posição na política? Eu digo, vamos olhar o Sermão do Monte. Vamos olhar os discursos de Jesus aí em Mateus. Quando você olha esses discursos, né? Qual é a esperança e tal, para a ação social da igreja? Vamos olhar os 5 discursos de Mateus. Você vai encontrar muita coisa interessante, vai encontrar muito equilíbrio, vai te ajudar a estar equilibrado, cheio de esperança, saudável emocionalmente, saudável também espiritualmente. E esse discipulado bíblico, ele deve ser entendido da maneira bem abrangente, não é? Ele é mais do que discipulado informal, porque muita gente diz assim, quando pensa em discipulado, imagina você embaixo de uma árvore, batendo um papo, não é? Ou às vezes tomando um café, e até a capa do meu livro traz essa figura dessas amigas tomando café. Sim, discipulado tem esse aspecto informal, mas tem outros aspectos mais formais, em que você senta com a pessoa num ambiente já da igreja, ou numa sala de aula, né? O importante é entender isso, que o discipulado é a formação de um discípulo de Jesus em contextos diversos. Deuteronômio 6, né? Ouve, Senhor, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo coração, de toda a força. E em seguida, você vai incutir essas coisas no coração, em casa, no caminho, em todos os lugares, em diferentes contextos. Então a gente percebe que muito e em várias ocasiões a gente tem
a igreja realizando o discipulado e nós próprios praticando o discipulado com outras pessoas. A gente precisa entender, então, que dentre outras influências, Deus faz de nós quem somos por meio da participação nas experiências e atividades de nossas famílias biológicas. A nossa experiência dentro da nossa família, de certo modo, já foi um discipulado. Nós somos configurados, aprendemos por meio de exemplos ali. Algo similar acontece também na nossa integração à vida da igreja. À medida que a gente vai vendo a igreja funcionando, vendo como as pessoas funcionam, agem, interagem, a gente vai sendo discipulado nessa vida prática da igreja. Então, o discipulado ocorre em interações cotidianas, informais, também em ambientes, ocasiões formais, e há um sentido, sim, sem nenhum exagero, em que tudo na vida cristã contribui para o discipulado, porque veja só o que eu estou fazendo aqui, quando eu disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, eu creio que todas as coisas estão contribuindo para o bem, para o discipulado, ou seja, para que nós sejamos conformados a Cristo. Esse é o grande bem, vamos dizer assim. Tem gente que passa por um revés e diz, não, isso vai contribuir para o meu bem, ou seja, eu perdi 100, mas vou ganhar 1000, já pensando em termos financeiros. Não, contribuir para o bem significa que aquela desventura que você passou vai ajudar a moldar o seu coração para que você seja mais parecido com Cristo. E aqui a gente já termina, esse capítulo 3 com essas observações. Para evitar reducionismo, a igreja precisa ser uma igreja pactual e também missional. A gente tem muito a aprender com a prática de evangelização e do discipulado de Jesus. Então, fica a minha recomendação. Estude o Novo Testamento. Veja como Jesus, estude os evangelhos e veja como Jesus evangelizou e discipulou. A gente sempre é aprimorado nesse processo. Nós evangelizamos e discipulamos animados, orientados pela grande comissão. Não é uma grande sugestão, é o nosso norte, é a palavra de Jesus final à sua igreja antes da ascensão. E no discipulado de Jesus, nós somos feitos aprendizes e servos vitalícios. É algo que começa aqui e que vai até a eternidade. Então, que nós prossigamos nessa caminhada do discipulado. Aqui a gente termina esse capítulo e a minha oração é que você fique empolgado a partir desses dados, a amar a Deus e a servi-lo na prática da evangelização e do discipulado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do nosso Redentor.